Coisa boa, coisa gostosa. É isso aí, meu povo maravilhoso, coisa boa, coisa gostosa. Estamos começando mais um episódio sensacional do SussaCast. Você gosta, né, Marcão? Você gosta que eu comece com essa energia maravilhosa? Você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, é o seguinte. É muito importante que você siga a gente na plataforma, porque dessa forma a gente entrega cada vez mais conteúdos para mais pessoas. E você que está no YouTube também não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, manda para todo mundo que você quiser. É uma forma de você entregar esse conteúdo para mais pessoas também e também ajudar o produtor de conteúdo. Hoje estamos com ele, presidente do CREF, Patrick Aguiar, além de presidente do CREF também, proprietário de uma academia que eu acabei de saber aqui no offline, que é a Academia 001 de registro no CREF. Patrick Aguiar, muito obrigado pela presença, irmão. Fala, Thales. Fala a todo mundo que está nos assistindo. Pô, tua energia é sensacional, cara. Fico feliz de poder estar com um profissional de educação física que tem essa energia, que tem essa luz. Eu acredito que pessoas que têm essa energia e contagiam as outras pessoas. E a nossa profissão, ela precisa de pessoas assim como você, cara. Porra. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Patrick. Fico feliz demais por isso e que as suas palavras sirvam de exemplo para todos os profissionais que estão iniciando na carreira e todos aqueles que já estão há muito tempo também e saber da importância de jogar energia positiva para frente, a alegria. A nossa profissão tem muito a ver com isso, né? E Patrick, eu já vou te avisando logo como é que vai funcionar aqui a nossa conversa. A ideia é o seguinte, a gente vai dividir mais ou menos em 3 pilares esse episódio. O primeiro pilar, o pilar profissional. A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da sua história na educação física, um pouquinho também da questão da presidência do CREF, entender como é que funciona e esclarecer cada vez mais para a nossa audiência. Depois, eu vou descobrir um pouquinho sobre a sua realidade de treinamento, como é que está aí o seu dia a dia de treino, porque teve profissional de educação física aqui que chegou aqui, entendeu? E tava destreinado. E aí a gente puxou a orelha dele ao vivo. Vamos ver, parece que ele não tá destreinado não, que o cara tá fortinho, a blusa tá pegando no braço, mas a gente né? A gente vai descobrir o que ele tá feito aí de treinamento. E depois a gente vai separar uma parte aqui para as perguntas, que eu coloquei a caixinha de pergunta no meu Instagram, muita gente perguntou muita coisa. E algumas curiosidades também, que provavelmente depois de tantos anos de experiência na educação física, você tem diversas histórias inusitadas e a gente quer descobrir algumas e rir um pouquinho com você. Bora nessa. Beleza? Então vamos começar logo. Seguinte, me conta resumidamente aí, ou não, do jeito que você preferir, como que é a sua história na educação física? Como começou realmente? Que eu descobri que o cara tem muita experiência mesmo na educação física. Thales, eu vou falar pra você que eu não escolhi a educação física. A educação física me escolheu naturalmente, foi um caminho muito natural para mim a educação física, né? Então, assim, meus pais me colocaram dentro de uma academia ainda quando eu tinha 6 anos de idade, fazia natação, fazia karatê, então a natação eu logo parei, mas o karatê eu fui até a faixa preta, fui até uma graduação máxima e eu sempre fui apaixonado pelo esporte, pela competição, né? E logo aos 14 anos, minha família conseguiu adquirir uma academia no Setoró, uma academia numa casinha muito pequena no Setoró, e aquilo foi me encantando. Então, comecei trabalhando lá com limpeza para minha mãe, trabalhando na recepção, fazia panfletagem final de semana da academia e tal. E esse negócio foi dando certo. Quando foi em 1995, meu pai saiu da TCB, meu pai era motorista de ônibus, vendemos tudo que tínhamos na época, meu pai vendeu tudo que tinha, eu ainda era um garoto, para investir nesse negócio. Então, nós abrimos uma academia, saímos desse endereço, que era uma academia residencial, fomos para um ponto comercial, e aquilo começou a tomar uma forma em 95. Então, tinha uma piscina, que era inovador na época, não tinham piscinas na Ceilândia. E, cara, eu caí para dentro. Eu já tinha feito a natação, fui para São Paulo, falar para você que tive algumas experiências, tinha o karatê, e comecei a ajudar a turma ali. Então, assim, o meu ambiente foi todo formado dentro de uma academia de ginástica, né? Então, eu tenho um DNA, essa questão da educação física. Eu sou um apaixonado e sou chão de fábrica. Estou todo dia dentro de uma academia de ginástica, ou estou no condomínio, ou estou dentro de algum ambiente que traga essa energia da atividade física. Isso é o que me move. Cara, sensacional. Você falou lá que foi em 95. E 92 é a primeira academia, 95 já foi a segunda versão. Ah, legal. Mas em 95 que foi que você começou a trabalhar na parte prática da educação física? Na parte prática eu comecei em 95, estava quase com 15 anos de idade. E aí o CREF foi
a educação física foi regulamentada em 98, se eu não me engano, Em não é isso? 98. Ou seja, você começou antes mesmo da Regulamentação da profissão. E aí você se formou depois? Como é que Sim, foi aí, a sua... logo em 96 eu entrei na faculdade e me formei em 2000. Então, assim, como eu te falei, eu entrei muito cedo na faculdade e não tive outra escolha. Aquele negócio já era a minha vida. Eu trabalhava ali com outras pessoas que já eram formadas em educação física, que já tinham a experiência da educação física. Eu era apaixonado por esses caras que trabalhavam lá, sugava tudo que podia deles. Eles me ajudavam bastante, porque via a minha força de vontade também. E a partir dali, cara, eu comecei a me desenvolver profissionalmente e falo para você que foi muito legal ter começado tão novo. Não, isso é sensacional. Eu tive uma experiência muito bacana com a educação física, um pouco similar com a sua, de ter vivenciado vários esportes também quando criança. E caiu no meu colo também. O que me chamou a atenção na educação física foi a experiência negativa que eu tive no colégio com um dos professores que eu tive, que era o famoso professor rola-bola, né? Sim. Então eu falei, cara, eu não acho que um profissional de educação física tenha que se resumir a somente isso. E eu falei, cara, eu preciso entrar na educação física para me tornar um professor melhor do que ele. Só que aí, depois da experiência que você entra na academia, você se apaixona, e eu falei, cara, eu acho que a escola não é para mim não, o meu lugar é aqui dentro da academia. E foi muito similar ao que você passou. Mas aí depois de um tempo, depois de muitos anos, vivenciando dentro de academia, trabalhando como profissional de educação física, surgiu o interesse de entrar pro CREF. A essa parte que eu quero entender. Da onde surgiu esse interesse? Cara, surgiu logo no início, tá? Então, assim, eu fui a primeira chapa de oposição ao CREF nacional. Então, eu ainda participei. Quem vê assim o Patrick presidente não sabe qual é o passado, né? Mas ainda em 2002, nós fizemos a primeira chapa de oposição ao sistema Confef-CREFs, aqui em Brasília. Então, nós formamos um grande grupo de 28 conselheiros, de 28 pretendentes a conselheiros, disputamos essa eleição e perdemos. Por quê? Porque do nascimento do CREF, eu tinha um entendimento equivocado do que era o conselho, de quais eram as atribuições e da forma que o conselho fazia. Só que eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar esperando a coisa acontecer e ficar reclamando, lamentando. Não, eu vou para cima. Mesmo menino lá do Setoró, busquei pessoas que eram referências e fui para cima das pessoas que estavam na atual gestão. Então eu participei, perdi a primeira eleição, perdi a segunda eleição, e aí eu descansei um pouco, falei, isso não é para mim, perdi demais, né? E até que a professora Cristina Calegaro, junto com outros professores, me chamaram, já agora há 9 anos atrás, me chamaram para fazer uma nova eleição e tal. Eu falei, cara, tá aí, vou aceitar o desafio. E foi onde a gente ganhou essa eleição e caiu para dentro, né, para ver o que é o CREF. E eu pude entender muito dos processos do CREF. Hoje eu estou há 6 anos na presidência e posso falar para você que ainda há entendimentos equivocados por parte do profissional de educação física em relação do que é a atribuição do CREF. Não, e a gente vai conversar sobre isso, que talvez tenha sido um dos principais motivos que eu quis trazer você aqui. Eu fui coordenador da Bodytech e pude perceber quanto equivocado é o pensamento do profissional de educação física em relação à atribuição do CREF, principalmente os personagens externos. Né? Aí chega o fiscal do CREF lá, a primeira coisa é falar mal sobre a fiscalização. Enfim, mas a gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Qual a diferença, né? Vamos começar por aqui. Qual a diferença do CREF para o sindicato? Explica pra gente essa diferença aí. O conselho, ele está ali para garantir à sociedade o atendimento por parte de profissionais de educação física, por parte, né? Na verdade, ele está ali para garantir que a sociedade seja atendida por profissionais de educação física. Então, ele é o órgão fiscalizador. O sindicato é o órgão que cuida do piso salarial, é o órgão que cuida dos direitos trabalhistas, que faz toda essa garantia. Acontece que até pouco tempo atrás, nós não tínhamos um sindicato. O sindicato que cuida dos profissionais de educação física é o Sindiclubes. Veja, é um absurdo, né? Então, agora nós temos o sindicato aqui em Brasília, o SINPEF-DF, e eu acredito que eles venham a somar, venham para cuidar pelo menos daqueles direitos básicos, que no Brasil a gente ainda precisa lutar por eles. Então, acho que é super legal, mas então o CREF é um órgão fiscalizador que vai garantir à sociedade o direito de ser atendido por um profissional de educação física. E qual é a relação entre o CREF e o sindicato? Se eles andam de mão dada, se não andam? Como é que funciona essa relação entre vocês? Ainda tem uma divisão de espaços.
Então, o atual sindicato, a atual gestão do CREF, ainda não sentaram para fazer ações conjuntas. Até porque o sindicato é muito novo e vieram para uma disputa eleitoral no CREF. Então, eles vieram para o sindicato e logo depois vieram para fazer uma eleição à gestão do CREF. Ou seja, os interesses ainda, Sim. né, em vez de fazermos ali um direcionamento do que é o sindicato, do que é o conselho, aumentou essa confusão, né, porque os dirigentes do sindicato vieram disputar uma eleição de CREF. Então isso só aumenta a confusão na cabeça do profissional de educação física. E que é grande, né? Pelo que eu tenho percebido aí. Mas a ideia hoje é a gente tentar esclarecer o máximo possível. Mas assim, deixar claro que é direito também de todo profissional de educação física concorrer às eleições do CREF. Eu acho que tem que participar mesmo. Né? Quanto mais participar, melhor, eu acho, né? Muito melhor. Com certeza. Existe algum tipo de incentivo do CREF na prática de atividade física ou exercício físico para os funcionários do CREF? Por que eu estou te perguntando isso? Eu fiz um TCC na faculdade que era sobre o nível de sedentarismo dos colaboradores de uma das academias que eu trabalhava. Eu falei, cara, eu vou fazer uma avaliação, um questionário, porque se você vende saúde, prioritariamente eu entendo que você precisa consumir aquilo que você vende, né? Mas a gente vê que não é tão... A realidade não é bem assim. O CREF tem algum tipo de incentivo em relação a isso ou não? Na antiga sede, nós tínhamos um direcionamento melhor para isso, porque ela tinha uma academia dentro do clube vizinhança, então todos os colaboradores do CREF tinham uma academia lá de forma gratuita, então eles podiam fazer o treinamento deles lá. Eu acho que isso é bem interessante. Né? Hoje nós estamos numa sede que não permite muito isso, mas, obviamente, todos aqueles que estão lá acompanham a nossa luta e a gente sempre está incentivando realmente que faça atividade física. Isso não só para os conselheiros do CREF, mas para todos os brasileiros, né? Não, exatamente. E eu falo e fiz questão de fazer essa pergunta porque eu acho de suma importância as pessoas entenderem que o trabalho do CREF, na minha visão, além de fiscalizar, tá sempre de mãos dadas com o propósito da educação física. Que nada mais é de que lutar contra o maior vilão de todos, que é o sedentarismo. Perfeito. Então, a gente precisa limpar a nossa casa, né, para tentar limpar a casa do outro. Então, acredito muito nisso. Então, eu fico feliz porque o CREF toma esse tipo de postura, esse tipo de direcionamento, por ter trabalhado na gestão e numa academia na Bodytech, onde grande parte dos gestores eles eram profissionais de educação física, né, principalmente os coordenadores, e a parte de gerência também. Então, eu era professor, aí me tornei auxiliar de coordenação, depois coordenador, e poderia ter me tornado gerente se assim fosse a minha decisão. Então era um personal. Era notório as pessoas acreditarem que, o cara é profissional e gestor, ele vai continuar ativo. Mas acontecia o contrário. As pessoas sentavam atrás do computador, iam fazer gestão de pessoas e de processos e esqueciam do que é mais importante de você cuidar da sua base, que é a sua saúde. Isso me incomodava, eu ficava no pé dos coordenadores, dos colaboradores que abandonavam isso. Eu falei, cara, esse é meu papel. Eu não me formei para ser coordenador, me formei para ser um profissional de educação física para interferir positivamente na vida da população. E eu vou cuidar dessas pessoas do meu lado. Que bom que o CREF tem feito os mesmos direcionamentos. Muito se via dentro da Bodytech, dentro das academias que eu trabalhava, uma necessidade exacerbada em criticar o CREF por não fazer nada, só faz me dar multa, me certificar, mas não luta pelos nossos direitos. Explica aí para toda a população e para todas as pessoas da educação física quais são os deveres realmente do CREF, para ficar muito claro para os profissionais que talvez eles estejam reclamando no lugar errado. Na verdade é uma confusão muito grande, como havia dito para você, né? O CREF ele é um órgão normatizador, ele é um órgão fiscalizador. Então, assim, todo mundo que se forma em educação física, aliás, começa na base. Se você quer fazer uma atividade física, você precisa procurar um profissional de educação física formado. E se você quer dar aula de qualquer que seja o esporte, você precisa passar pela faculdade de educação física. Então, começa daí. Você, ao se formar, você tem um órgão que vai normatizar. Entrega seu diploma. Esse diploma é verdadeiro ou ele não é? O CREF faz essa conferência. Então ele tira da sociedade aquelas pessoas que não se formaram, compraram diplomas, e não são poucas as quadrilhas que o CREF chega a derrubar com falsos diplomas. Caraca, sério? Isso aconteceu muito durante a minha gestão.
A gente tem uma parceria com a DICOM, que é a Delegacia da Polícia Civil, que trabalha com esses crimes, e a gente conseguiu derrubar a quadrilha na mídia. Então, assim, olha a importância desse conselho. Fora a importância de uma comissão de ética. Então, nós temos profissionais de educação física que cometem crimes. Quem é que vai cuidar da sociedade caso um profissional de educação física chegue a molestar uma criança? Esse cara vai responder eticamente dentro do conselho. Então, é um órgão que protege a sociedade através da fiscalização, da normatização e dos processos éticos. E além da sociedade, né, como todas aquelas pessoas que são atendidas pelo profissional de educação física, acredito também que é um órgão que luta de mãos dadas com o profissional de educação física que anda dentro das regras e do padrão que se espera de um profissional, né? Porque se você é um órgão que tem feito bem a fiscalização e tem cobrado bastante dos profissionais que não têm se enquadrado, você facilita a minha vida profissional. É isso. Se você consegue separar do trigo do joio, você já está ajudando muito o profissional de educação física. O profissional de educação física reclama do CREF porque não sabe o que é ter uma profissão sem uma regulamentação. Caro é ter uma profissão que não é regulamentada. Olha o que acontece com o jornalismo. Com tantas outras, olha o tanto que o espaço é invadido. Imagine você se a educação física ainda é aquela de 1994, que um garoto de 14 anos já estava na beira de uma piscina dando aula. Quem que seria contratado? O prático ou o profissional de educação física? Será que a educação física seria o que é hoje sem um conselho de classe? Eu tenho certeza que não seria. Nós não estaríamos enquadrados na CBO como profissionais da saúde, nós não estaríamos dentro das escolas, nós teríamos perdido muito espaço. Então, o conselho veio para trazer essa credibilidade para a sociedade. Consequentemente, valoriza o profissional de educação física sem precisar brigar por hora-aula. E é esse o entendimento que tem que ficar para o nosso profissional. Caro é não ter um conselho profissional. Perfeito, perfeito. Eu tenho percebido muitas mudanças benéficas em relação ao CREF, em relação à atividade de fiscalização e de muitas coisas. Porém, com a explosão da internet e principalmente agora durante a pandemia, a possibilidade de entrega acentuada do serviço do personal trainer via internet, via treinos online, como é que está a fiscalização do CREF em relação a esse tipo de atividade que relativamente é nova em termos de intensidade, como está acontecendo? A internet é um mundo sem lei, né? Vamos lá, a gente fez uma resolução para fazer a fiscalização online e a gente tem conseguido bons resultados. Então, primeiro a gente faz a notificação, a pessoa que é notificada manda para o conselho o seu registro, se ela não manda, a gente faz a ocorrência policial. E a Polícia Federal, junto com os órgãos competentes, vão fiscalizar. Então, a gente tem feito isso. Agora, colocar 2, 3 fiscais para fiscalizar a internet é muito complicado, é um mundo. Então, qual é o nosso próximo passo? Que a gente já vem construindo isso ao longo dos últimos 20 anos. É intensificar mais ao entendimento da sociedade de quem está comprando esse serviço. Então, a sociedade tem que ser o fiscal, o profissional de educação física tem que ser o fiscal. E aí a gente vai parar de ter 4, 5 fiscais para ter milhares de fiscais. Não, perfeito. É isso. Eu estava pensando exatamente nisso. Se a gente divulga a necessidade que a população tem em auxiliar o sistema do conselho, né, vai facilitar o processo, não tem jeito. Então, como é que funciona hoje se alguém que estiver assistindo a gente fala, cara, legal, ouvi isso aí, bacana, eu quero denunciar uma pessoa que não é formada e está praticando de forma ilegal. Como é que a pessoa precisa fazer? O que a pessoa precisa fazer? Entra no site do CREF, cref7.org.br, tem uma aba lá chamada Denúncias. Você vai colocar os dados dessa pessoa, o local onde ela atua, o horário que ela atua. O quanto mais informações você der pra gente, mais assertiva vai ser a fiscalização. Mas e se for online, por exemplo? Lá tem um espaço para colocar... Só para colocar o arroba e nós vamos atrás. Muito, muito, muito bom isso. Eu estava ouvindo um podcast de uma outra área, de finanças e tal, e tem uma mulher que fala bastante sobre alimentação, vende cursos e ela não é nutricionista.
E aí eu fico um pouco preocupado em relação à educação física, porque é muito comum, assim. E houve uma reunião, inclusive, assim que eu entrei na Bodytech, a gente teve uma reunião com o coordenador da época, agora professor. E aí era com os personagens externos, internos, enfim, todo mundo. E rolou uma discussão sobre a Pugliese. Porque ela foi patrocinada pela academia e ela era uma blogueira fitness. Perfeito. E aí as pessoas achavam, os personagens, isso é um absurdo, vocês estão defendendo a não profissionalização e você que como uma puta numa empresa e tal. Aí eles explicaram, não. Ela não prescreve nada, ela está motivando as pessoas pela prática que ela tem feito. Qual é a linha tênue? A linha é muito simples, cara. E eu acredito que o profissional de educação física precisa se apropriar de todos os meios que precisa se apropriar. Por quê? Veja, vou dar um exemplo que eu tenho usado aqui muito nas minhas palestras. O Marcos Mion, ele não é formado em educação física, mas ele usa a internet como poucos usam. Ele usa a imagem dele como poucos usam. O Marcos Mion não pode vender um programa de treinamento? Ele pode, desde que quem monte o programa de treinamento seja um profissional de educação física. Então ele contrata um profissional de educação física, ele contrata um nutricionista e ele vende. Vender, o maior dono, o cara que mais vende matrículas hoje em academias é um engenheiro químico, é o Edgar Corona da Smart Fit. O cara é engenheiro químico. Mas ele vende, os professores prescrevem. O que vem para o mundo online é exatamente isso. Agora, a linha tênue de eu mostrar o meu exercício prescrito por um professor é uma coisa. E eu mostrar o meu exercício e te incentivar a fazer uma prática que aí sim é equivocada, aí você está correndo o risco de responder por exercício legal da profissão. E aí tem tipificação em lei, né, de tudo isso que a gente vai correr atrás. E aí você fala, Patrick, mas é o mundo. Cara, mas dois que a gente pega serve de exemplo para o mundo. A Pugliese é um exemplo dela. Aqui em Brasília ela não se criou, no Rio de Janeiro não se criou. Então veio para Brasília para fazer os eventos lá na praia. Uhum, eu tava lá. Mas quando chegou, quem estava em cima do palco dando aula era o professor de educação física. Eu fui um dos que lutei em relação a isso. O que acontece? Eu era o coordenador da parte esportiva na praia junto com o Juninho, junto com o Carlinhos também. Uhum. E aí tinha um evento com a Pugliese. E aí queriam porque queriam que tivesse ela e o marido, na época, puxando o treino dela. Eu falei, não. O treino é nosso. Perfeito. Bota ela no palco, ela é uma artista, né? Ela é uma pessoa que vai atrair trabalho, um evento, exatamente. cara. E ótimo, E é vamos utilizar a imagem dela. Isso aí. E se o profissional de educação física acha equivocado o trabalho que ela faz como influencer, talvez ele precisa repensar o que ele precisa fazer, que ele não está fazendo, para motivar as pessoas como ela está motivando. Perfeito. Porque você não pode se limitar simplesmente porque ela é bonita. Então quer dizer que não existe profissional de educação física com qualidade técnica, que tem boa aparência e outra coisa. Isso não pode ser um limitante para você motivar alguém a ser mais saudável, pelo amor de Deus. Não pode. Eu acho que a gente precisa de mais puglieses, a gente precisa de mais pessoas que venham a falar de estilo de vida saudável. Gente, Thales, olha só, sabe onde está o nosso sucesso da riqueza? Diga. Na hora que a gente sair de 5% de pessoas treinando para 70%. Imagina que em Brasília a gente tem 1 milhão de pessoas fazendo atividade física. Chega ali a 35%, 40%. Se a gente chega a 2 milhões de habitantes fazendo atividade física, tá, você vai ficar rico, porque você não vai ter hora para atender quem está necessitando do seu serviço. E se você não tem hora, o que você vai fazer? Aumentar o seu valor. Você vai dar outras formas de fazer. Você vai abrir um empreendimento, contratar mais pessoas. As empresas vão contratar mais, vão ter que pagar mais caro, porque se falta mão de obra, você tem que pagar mais caro para você ter. Então, qual é o nosso sonho? Nosso sonho é sair do número X que nós temos de pessoas treinando hoje para ir para 2X. E, cara, vai resolver a vida de todo profissional de educação física. Então, a gente precisa de mais blogueiras que fomentem a atividade física, que façam isso bem feito, de profissionais de educação física que se apropriem dessa ferramenta que alcança milhões de pessoas para trazer essas pessoas que estão sedentárias para o nosso navio, para o nosso barco, né, para o nosso pesqueiro, cara. É isso que a gente precisa, de Thales, que estão aqui fazendo essa iniciativa que vai atingir milhares de pessoas. E a nossa palavra vai ecoar essas pessoas de forma que fala, cara, a atividade física é essencial para a minha vida, eu preciso fazer. E quando a gente fazer essa entrega de verdade, cara, nós vamos ficar muito ricos. Não, perfeito. Eu defendo muito essa ideia de que o nosso maior concorrente é o sofá, pô. Não é o profissional de educação física. É o bar, é o sofá, é o cigarro. Exatamente.
E aí tem gente, muito profissional de educação física, querendo combater o profissional de educação física, lutar, criticar o profissional de educação física. Cara, vamos entender o que cada um tá fazendo, o que cada um entrega em relação a isso. E eu vou te contar uma história que eu vivenciei um tempo atrás. Tem um camarada na educação física que eu avalio como um cara que trouxe muitos benefícios para muitas pessoas. Mas ele é muito criticado, extremamente criticado. É o cara que criou o Q48. Tá. Por que eu gosto dele? Porque ele entendeu que não valia a pena mais lutar pela fatia de 4% da população que estava dentro da academia. E ele entregou atividade de forma democrática para uma população que não quer entrar na academia. E aí as pessoas querem criticar a técnica dele, quer criticar a forma como ele se comunica, mas entenda, ele atingiu milhares de pessoas porque facilitou a comunicação e familiarizou o público que não tinha familiaridade com o exercício. Perfeito. Então ele tem feito um trabalho contra o sedentarismo muitíssimo importante. Eu não estou aqui discutindo questões técnicas, se o melhor exercício é o dele, se o melhor método é o dele, mas com toda certeza, o método de se comunicar de maneira assertiva para a população, ele é fantástico. E eu fiz um post, falei sobre ele, Vinícius Poseidon, se eu não me engano, Poseidon, desculpa se eu errei o nome. E aí ele chegou a me responder, conversou comigo, agradeceu e falou, cara, eu recebo muita crítica e eu tô blindado contra as críticas porque eu entendo que a importância do meu trabalho para a população em relação à diminuição do percentual de gordura da grande parte da população e tirar as pessoas do sofá e do sedentarismo é fundamental. E quando eu tive essa visão, foi quando eu tive a necessidade de sair de dentro da academia e ir para a internet. Porque na internet a gente consegue alcançar pessoas de fora da academia. Sim. Eu tenho um programa de treinamento online, chama a Cefit 2 e o Burn 18. Juntamente com um casal de blogueiros maravilhosos, um beijo para vocês, Ana Clara Maia e André Coelho, que eles fizeram exatamente isso que a gente estava falando. Eles não são profissionais de educação física, apesar do Coelho ter feito até o 7º semestre. Nossa, passou perto. Ele não formou por conta... Ele falou, Thales, eu não consigo fazer o estágio. Porque ele ia para fazer o estágio dentro da academia, ele era muito assediado. Entendi. Entendeu? Ele falou, cara, eu não consigo. Qualquer lugar do Brasil que eu for ter que fazer o estágio, eu tenho essa dificuldade. Então ele não conseguiu concluir. E aí eles me chamaram para ser sócio do programa de treinamento e cuidar da parte técnica. Eu sou o professor que ministro aula e utiliza a imagem deles. Então já tem 3 anos que a gente está no mercado fazendo isso, atingindo cada vez mais as pessoas que não têm familiaridade com a academia. E, Patrick, são milhares de pessoas que não querem entrar na academia. Eu sei. Infelizmente, os profissionais ainda não enxergaram essa questão. Quero te perguntar uma coisa aqui que veio na minha cabeça, que há muito tempo atrás, discussão com colegas da profissão, é sobre a sua visão em relação ao vestibular de educação física, né? Muitas pessoas discutindo sobre a importância de ter prova prática na educação física no vestibular. Um colega meu falou, cara, Thales, me incomoda muito um profissional de educação física não ter um bom padrão técnico de movimentos básicos. Então, eu acho que tem que sim existir uma prova física no início. E eu falei, cara, é complexo essa pergunta. Eu vou perguntar logo pro Patrick para saber o que ele acha. Se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu ia falar, cara, aquele vestibular da Católica, que foi o vestibular que eu fiz, foi top. Corrida, pulo, nada. Só que as atribuições do profissional de educação física não se limita à parte física. O profissional de educação física ele pode agir em todas as outras vertentes da educação física, inclusive como um cara que vai prescrever uma nova qualidade de vida, por que não? Poxa, eu não sou um cara muito bom com movimento, mas eu sou muito bom de convencer as pessoas a praticarem atividade física, eu sou muito bom na minha parte teórica, eu sou muito bom, um cara que eu faço um trabalho por trás das câmeras hoje, ou eu construo um aplicativo, para que eu tenho que correr 10 quilômetros? Pô, vamos lá, eu não sou contra o profissional de educação física ter um condicionamento físico, treinar, eu acho que para mim isso é básico. O cara tem que entender da fisiologia do negócio. Agora, fazer um vestibular e limitar só aquelas pessoas que têm um bom condicionamento físico, você vai estar tirando pessoas muito boas do jogo que vão fazer um trabalho que é preciso fazer. Tá? Então, por exemplo, o ano passado, foi um ano retrasado, nós tivemos a segunda maior procura de cursos de educação física. O segundo maior do Brasil. Imagina como é que vai estar a educação física daqui a 10 anos. Essa turma que entrou agora é toda conectada.
Essa turma não está acostumada a jogar futebol na rua como eu jogava, estourar o dedão do pé. Essa turma está acostumada a jogar. Então, assim, o que de bom essa turma vai trazer para a gente? Vão trazer muita coisa boa, muita tecnologia nova. Então, eu não posso exigir que esses caras corram 10 quilômetros, nadem 100 metros e pulem salto com distância, façam 5 barras para passar no vestibular de educação física. Cara, perfeito. Você esclareceu de uma maneira muito, muito importante essa questão por conta da limitação física, né? O profissional de educação física é além realmente do físico, apesar de ser extremamente importante, não só o profissional de educação física, mas como qualquer outro profissional, estarem ativos com as suas responsabilidades com a saúde. Isso acho que a gente pensa muito igual em relação a isso. Porém, e sobre a comparação aí com a OAB? A prova, no final da formação acadêmica, tem uma prova para que você possa entregar realmente o CREF. O que você acha sobre isso? Aí, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia falar que é contra e hoje eu já falo que eu sou a favor. Por quê? Porque o nível de formação está muito ruim. Não é na educação física. O nível de formação do brasileiro está péssimo. Muitas são as pessoas que se formam sem saber escrever. E aí, acredito sim, que passou da hora de o nosso judiciário entender que as provas de proficiência dos cursos, principalmente das áreas da saúde, precisam ser regulamentadas. Hoje não pode, tá? O único curso que tem essa autorização é o AB. Nem a medicina tem. E olha que a medicina é um curso muito forte. Então nem eles conseguiram ter essa autorização para fazer uma prova de proficiência. Mas assim, a prova. Existe uma prova na medicina assim que você termina o curso para. Não, aí é uma prova de residência. Residência, é isso que eu queria. Mas aí a residência, ela é uma especialização. Entendi. Quando o médico se forma, ele é um médico já. Sim, clínico geral, né? Isso, é um clínico geral. Então ele já pode atuar sem a prova de título. Uhum. Beleza, eu quero especializar em nariz, em ouvido, eu quero especializar em câncer. Aí ele faz uma prova para fazer a residência. Perfeito. Aí é uma outra situação. Entendi. Não, eu concordo plenamente com você. E, inclusive, eu defendo muito essa ideia de que é uma forma de limitar a entrada no mercado de trabalho de profissionais medíocres. Perfeito. Né? As pessoas que combatem esse pensamento me preocupam, porque talvez tenham medo, né, do sarrafo subir e talvez estarem eliminando os medíocres. Isso me preocupa demais, porque eu defendo muito, de uma maneira muito assertiva, de que isso seria um grande auxílio para a nossa profissão, com toda certeza, ao ponto de eu sou apaixonado por processo seletivo. No processo de gestão da academia era o processo que eu mais curtia. Uhum. E eu desenvolvia o meu processo seletivo da unidade onde eu geria, eu era gestor, diferente das outras unidades, a gente começou a implantar em outras unidades. Funcionaria da seguinte forma: eu não acredito que uma entrevista de emprego seja benéfico para a empresa e para o colaborador ou futuro colaborador. Por quê? Eu sentei na sua frente, eu tenho 10 minutos para conversar com você. Em 10 minutos eu não consigo tirar nenhum tipo de informação qualitativa de saber se você é capaz de entrar ou não na empresa. Perfeito. Eu falei, cara, além disso, ele sai daqui, o que ele saiu de positivo dessa conversa? Eu acho que tem que ser uma troca. E aí eu falei, cara, tem que ser um mini curso, onde a gente faz uma semana de 2 aulas, 2 horas de atendimento, né, com a pessoa que quer entrar como professor, como estagiário. Faço um mini curso de padrões biomecânicos da academia, padrões de atendimento. A pessoa que chegou ali no processo seletivo e não foi escolhida, ela saiu com um pouco de conhecimento e com uma visão da empresa totalmente diferenciada. Eu falei, caramba, se no processo seletivo é assim, imagine quando eu entrar. Eu quero me especializar ainda mais para entrar. Perfeito. E aí você começa a fomentar de maneira qualitativa o nome da empresa. Isso é muito legal. E aí, cara, eu tive a necessidade de incluir uma prova. Por quê? Eu percebi que professores formados não sabiam questões básicas para atuarem dentro da sala de musculação. Sim. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou utilizar essa prova, vou fazer essa prova com meus estagiários internos, e que estão na faculdade ainda, que estão com informação ali bem quentes, né, atualizadas, mas vai ser uma prova básica. E os estagiários iam bem, eu falei, não, pronto, deu tudo certo, essa é a prova padrão, quando tiver o processo seletivo eu vou fazer com os profissionais de educação física. Infelizmente, profissionais demonstravam ali uma incapacidade Sim. técnica que eu fiquei muito preocupado. Sim. E talvez isso, da prova similar do OAB, ia auxiliar demais.
Porque não pode ficar só limitado ali às instituições particulares, às academias a fazer isso. Acho que se vier de cima, né, da parte judicial, como você falou, acho que vai facilitar bastante. Sim, hoje qualquer tipo de tentativa dessa seria barrada por parte dos conselhos, do Conselho Federal de Educação Física, por exemplo, seria barrado. Mas eu acredito sim que está na hora de ser revisto, principalmente para profissionais da área da saúde. Cara, e por que eles barram isso, Patrick? Tem alguma explicação deles ou não? Cara, porque assim, no Brasil a legislação que te dá direito a atuar é o diploma. Então você tem seu diploma, você está, bicho, apto a atuar. Entendeu? Então, assim, você passar por essa barreira é muito difícil. Você ter uma prova que qualifica depois do seu diploma. Entendeu? Então, assim, você tem seu diploma, cara, a princípio você é responsável pelo que você faz. Entendi. Então já tem essa responsabilização. E quando tem um conselho por trás, qualquer situação ética que você venha a desfazer essa conduta, você vai ser punido. Né? Enfim, eu já acho que precisa ter essa liberação e o diploma tem que vir depois dessa prova de proficiência. Perfeito. Temos que entender os modelos de prova, hoje já temos muitas coisas interessantes para aplicar, os modelos de curso também, né? Porque você vai ter cursos hoje, principalmente depois que dividiu o bacharelado e licenciatura, cursos voltados mais para a área da saúde, outros mais para a parte do esporte, outros mais por parte da performance. Como se entende isso tudo, se linka isso tudo e faz uma prova que venha realmente a nivelar, nem que seja por baixo, mas tem que nivelar. Concordo plenamente. Hoje eu já sou a favor dessa prova, tá? Você falou aí da divisão da graduação, né? Como foi a sua visão em relação... aconteceu dentro da sua gestão, não foi ou não? Não, foi da gestão anterior. Né? Mas como é que você enxerga essa divisão? Positiva, negativa? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Acredito que essa nova versão que veio agora, que já entra nesse ano, que é a entrada ela é em conjunta. Então você entra, você faz 2 anos de cadeira com as modalidades, com as matérias comum e depois você decide para que área você quer ir. Aí eu já acho legal. A forma que foi dividido eu não gostei. Porque muita gente entrou na licenciatura sem saber o que era educação física na licenciatura, outros no bacharelado, fora que isso causou um tumulto para quem estava formando na época. Então isso assim, trouxe um desconforto muito grande para a categoria de forma geral. E hoje não, acho que hoje é mais honesto. Então você tem uma entrada única para os 2 cursos. Então você vai fazer 2 anos. Nos 2 anos, você já sabe o que você quer. Se você quer atuar mais como performance, como saúde, com a musculação, ou para ir para a área escolar. Então acho que hoje é o melhor formato. Entendi. Eu tô te falando isso porque na minha graduação, eu me graduei em 2009, né? Entrei em 2005. Nossa, bem no auge da Foi transição. bem... Aí o que acontece? Eu era cantor de música baiana, e aí eu no primeiro semestre decidi ir para São Paulo junto com a banda e tentar a vida lá, tranquei a faculdade na Unip. Pensei, fico lá um período, tenho Unip em São Paulo, fui morar em São Paulo, falei, de repente eu reabro lá. Fiquei 2 meses, voltei para Brasília, esperei o semestre acabar e tentei voltar para a faculdade. Na hora que eu voltei, tinha trocado a graduação. Nossa. E aí, na Unip era uma faculdade que era grade fechada, né? Não era grade aberta. Só que na hora que eu entrei, eu já tinha passado por todas as matérias principais, vamos dizer assim, do bacharelado, da educação física, né? Biomecânica, anatomia, fisiologia, tudo. Eles botavam logo no começo pra acho que dar um tapa na cara do cara e falar, é isso aqui que você vai vivenciar. Gostou ou não gostou? E aí, cara, rolou um bolo doido na Unip, onde eu assistia uma aula em cada sala, mesmo sendo grade fechada, mas para tentar organizar. Me formei, fiz o meu CREF, licenciatura plena, tranquilo. Atuei com 2 anos e recebi a notificação do CREF. Sim. Thales, você não pode atuar. E eu fiquei abismado, já estava cheio de personal. Falei, caramba, o que eu fiz de errado e tal? E eu fui no CREF. Primeiro momento você fica bem chateado com tudo que acontece e quer entender o responsável. Claro. E aí quando eu cheguei no CREF, a primeira coisa que eu entendi foi que o CREF estava fazendo o trabalho dele. Era isso aí. Exatamente. Eu não posso ficar chateado com o CREF. E eu fiquei extremamente chateado com quem? Com a universidade. Porque eles fizeram uma puta de uma bagunça. Exatamente. E aí por conta, se eu não me engano, de 40 horas aulas que não estavam competentes ali do currículo, eu tive que retomar a faculdade, já tendo feito minhas 3 pós-graduações. Então, eu já era pós-graduado. Sim. E não podia atuar. Porque você era formado em licenciatura. O seu diploma, na época,
realmente foi assim, olha, foi uma sacanagem das faculdades. Porque elas tiveram um período de 2005 até 2009 para readequar o currículo e elas não a fizeram. Ou seja, você se formou no currículo antigo. Se eles tivessem feito a readequação da divisão do curso de bacharelado e licenciatura, tudo tinha tranquilo. A UNB demorou muito para fazer. Teve um vácuo de profissionais da UNB que não conseguiram pegar o registro, mesmo fazendo o mesmo curso que eu fiz, por exemplo. Você fez o curso que eu fiz. Só que eu tenho a licenciatura plena, você só tem a licenciatura. Porque teve essa transição de 2005 até 2009. Não, exatamente. Aí, quando chegou nesse ponto, é importante falar, inclusive para os profissionais que passaram por isso, e é muito difícil. Você tem que dar um passo atrás e voltar a ser estagiário logo no começo da sua carreira, que você já está ganhando um dinheirinho. E eu falei, caramba, e agora? Fui lá e voltei atrás. Voltei para a faculdade. Vamos resolver. Tem que resolver. Aí eu falei, vou matar rapidinho, 40 horas. Não. Pra você fazer as 40 horas, você vai ter que fazer um ano. Eu falei, puta que pariu, não tem o que fazer. Botei os rabos entre as pernas, fui lá, fiz esse um ano, peguei a minha graduação do bacharelado, e aí renovei a minha carteirinha com... Não, inclusive, nessa transição, Patrick, foi tão complexo, não só para a faculdade se adaptar, provavelmente para o CREF também, que na minha carteirinha estava escrito licenciatura plena. Mas porque eu acho que um entendimento, tudo que é novo é complexo, né? Para o sistema, para todo mundo. Mas é importante as pessoas entenderem que, cara, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Perfeito. Bater o martelo, eu falei, tudo bem, vou ter que voltar atrás. Seu caso não é pior não, amigo. Eu vou falar para você, posso contar uma história? Por favor, fica à vontade. Um minutinho. Eu vou contar então aqui a história mais triste, do dia mais triste que eu tive no CREF. Foi o dia que eu vi que 50 pessoas, mais ou menos, já estavam trabalhando com seus registros no CREF e a gente verificou que a faculdade não tinha a licença, a autorização do MEC para formar pessoas. Quando isso chegou para mim, o meu jurídico chegou e falou, cara, não estamos com problema. Eu falei, o que foi? Essas pessoas aqui, foram todas enganadas. Elas não podem atuar. Cara, aquilo me arrepiou. Eu falei, tá, e agora? O que a gente faz? Dá um prazo? Não. Agora a gente chama uma por uma aqui e pede a carteirinha de volta e fala que elas não se formaram em educação física. Putz, tiveram que voltar aos 4 anos. E as pessoas já estavam trabalhando, pessoas que já estavam sustentando suas famílias e a gente teve que fazer o trabalho. Cara. Tive que chamar lá as pessoas, assim, falou, olha, você me desculpa, eu chorei nesse dia, chorei junto com eles, porque eram pais de famílias que tinham o seu sustento da educação física e judicializaram e perderam, porque realmente a faculdade não tinha a autorização do MEC para atuar. Caraca, eu nem vou falar o nome da faculdade porque eu acho que eu sei dessa história. Não vamos falar nesse nome não pra gente não ficar chateado ainda mais. Mas isso é muito triste, né, cara? Porque a gente tá lidando com sonhos, com sobrevivência, com construção familiar. Sim. O que foi reconstruir essa vida aí dessas pessoas? Mas com toda certeza, acredito eu, que a pessoa que colocou na cabeça que teve que passar por isso, né, saiu com toda certeza uma pessoa muito mais forte, talvez seja um profissional muito mais fortalecido contra qualquer tipo de dificuldade, que foi uma puta dificuldade ter que voltar os 4 anos à faculdade para tentar conseguir aí a regulamentação. Fiz essa pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Agora chegou o momento da gente discutir um pouquinho sobre a sua vivência com os exercícios. Conta pra gente aí. O que você tem feito em relação aos treinamentos físicos? Como é que é a rotina de treinamento do Patrick? Conta pra gente. Cara, eu acordo todo dia 20 para 5 da manhã e faço minha atividade física até às 6. De 5 às 6 eu tô treinado. Todos os dias, hoje eu já treinei. Então, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, era 5h40 da manhã. Como eu tinha esse compromisso com você, eu queria acordar e treinar antes das minhas filhas acordarem. E é assim que eu faço diariamente. Eu acordo antes delas acordarem, faço o meu treino, volto para casa, tomo meu banho, faço o café da manhã delas, enquanto minha esposa arruma ela para ir para a escola. Das 7 horas eu estou pronto para o dia, já levo elas para a escola e vou trabalhar. Cara, que maravilha, velho. Mas todos os dias, 20 para 5, eu estou acordado. E você treina numa academia 24 horas, então, né? Ou então você treina na sua própria academia, que você tem a chave e abre a academia? Eu treino na minha academia. Maravilha. Você que quer treinar um pouco mais cedo, compre uma academia, tá vendo, parceiro? É a função aí, maravilhosa. Ou então treina dentro de casa mesmo, com o peso do próprio corpo. O que não pode é dar desculpas. Veja,
Quando eu entrei no CREF, foi meio tumultuada a minha vida pessoal no sentido, porque nasceram as minhas filhas e o meu sonho de vida foi ser pai. Quantos anos tem seus filhos? A Maitê tem 8 anos e a Betina tem 6 anos. Ah, bacana. Então, assim, 6 anos a Betina, então são 6 anos da minha presidência. E a Betina foi uma menina que não dormia, cara. Então eu, Sei bem o que é isso. cara, eu virava à noite com a Betina, eu e a minha esposa, no outro dia a CREF, as empresas, toda a tua vida. Então, assim, eu coloquei uma desculpa pra mim de que, cara, eu não tenho tempo. Eu engordei 15 quilos. Caraca. Cara, super insatisfeito com aquilo, mas falei, cara, isso uma hora vai virar, isso uma hora vai virar, isso uma hora vai virar, só que essa hora vai virar não chegava nunca. No dia que eu bati 90 quilos, eu falei, opa, finalizou isso aqui. Comecei um processo realmente de reeducação, e aí há 18 meses eu perdi os 15 quilos, emagreci os 15 quilos, e não deixo mais nenhum dia sem fazer atividade física. Eu treino de segunda a segunda. Ótimo. Segunda a segunda. Então todo dia você acorda cedinho e vai pra academia. E é bacana porque a gente tem uma rotina similar, né? Eu tenho 2 filhos também. Legal. A Clara, né? Chamo de Sucessinha. E o Lipe, que tem 6... A Clara tem 9 anos e o Lipe tem 7 meses. Nossa. Então o Lipe... A Clara nunca teve problema pra dormir. Deitava, dormia, coisa boa. O Lipe não. O Lipe, eu fico brincando aqui que ele vai ser segurança de forró. Vai trabalhar na noite, porque não é possível. O moleque é vidrado no... Porra, na energia noturna, pelo amor de Deus. Mas... Mas o que acontece? Independente disso, as minhas atividades têm que ser pela manhã também. Eu tenho uma ideia de que você treinar de manhã, você aproveita a sua bateria de força de vontade lá no talo, né? Isso. E se você for treinar no final da noite, você acaba ficando mais propenso a falhar. Então, agora eu fiz uma quadra de futebol em casa também, então agora eu tô batendo no futebol aí terça e quinta-noite. Então, assim, terça eu não falei porque tinha muito compromisso na Câmara Legislativa e tal, mas quinta-feira teve. Coisa boa. Me conta um pouquinho então aí sobre essa relação com o futebol. Inclusive era uma das perguntas que estava aqui, viu? Eu dei uma pesquisada na sua vida e vi que você bate uma bolinha no futebol. Conta aí como é que você adentrou nesse esporte, qual é a sua rotina hoje Cara, eu gosto muito do futebol. Eu sempre joguei futebol, desde a base da Ceilândia, eu jogava lá e gosto muito do futebol. Já jogou ali no Arimateia? Jogamos Arimateia, ganhamos Arimateia. Que massa. Pela TCB lá, né? E 2 anos consecutivos. Mas... ultimamente, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, fui no futebol, me machuquei. Falei, bem, isso não é mais pra mim. Eu esquentei a minha cabeça, fiquei bravo com um colega, fui expulso. Aí eu refleti, falei, bem, eu acho que tá na hora de eu dar um tempo nisso aqui. E fiquei buscando uma outra forma de competir, eu gosto muito de competir. E vendo os amigos jogar um futebol, ia na praia, vendo os caras jogar, falei, pô, isso aqui é pra mim, eu gosto. E aí fiz essa quadrinha agora, pertinho de mim também, porque meu tempo é muito curto, cara, eu tenho muito pouco tempo. Então eu não posso perder tempo de deslocamento. Então eu tenho espaço, fiz uma quadrilha de futevôlei e tô brincando lá, tá massa. Ah, que massa. Tem quanto tempo isso? Tem uns 2 meses. Maravilha. E eu vou te falar então, já que só tem 2 meses, já vou te preparar, tá? Vamos lá. Isso é um vício que pra largar, depois que o cara entra Você bate uma bola? E pega o jeito, eu batia, né? Eu abandonei. Muito parecido com você também. Amava futebol. Participando do campeonato da ABB, um campeonato amador que tem no ABB, muito bacana. Tava estreando, 7 minutos de jogo, rompi o LCA. Nossa. E eu falei, caraca, eu tinha acabado de entrar na Bodytech, tinha tipo 5 dias que eu tava lá. Eu falei, cara, vou pegar testado, não acredito, vão me demitir. E caraca, fiquei preocupado. E aí consegui recuperar, fui operar tem pouco tempo. Eu falei, cara, eu amo bola, mas eu não posso abandonar tudo isso. Aí eu falei, vou testar o futevôlei. Testei. Gostei muito e fiquei jogando um bom tempo, né? Não aprendi ainda não, mas gostei muito, viciei. E tudo que tinha em futebol eu queria estar, queria ir. Campeonato, isso, aquilo, outro. E o futebol aqui em Brasília tem crescido muito, né? Muito. O campeão mundial pratica aqui, que é o Paraná, né? Junto com o Vinícius, não sei o nome do outro. Mas tá crescendo bastante. Muito legal entre as crianças e as meninas. A minha filha tem 9 anos e tá doida pra entrar no futevôlei. Olha que legal. Eu falei, minha filha, eu queria muito, mas eu já procurei as escolinhas, tudo é a partir de 12 anos. E aí ela falou, papai, mas dá um jeito, não é possível. Eu falei, a gente vai ter que esperar. Não vai ter jeito. Cara, é muito bacana aí saber da sua prática com o futevôlei, com as outras atividades. Acredito eu que a estratégia para que você se mantenha ativo uma maior quantidade de tempo é, assim, passar por atividades que possam promover não só
a qualidade da saúde em si, mas também o gosto, né? O prazer de praticar atividade. Você falou, pô, eu tô praticando à noite futebol ali. Provavelmente por conta do gosto da bola, a falta de disposição não seja problema por conta disso. Não, exatamente. É uma atividade que me estimula muito, né? Tanto futebol quanto agora o futebol eu jogava no final da tarde, mas só por isso. Porque o que me carrega as energias é o treino da manhã. E não só o físico, aquele momento ali das 5 às 6 é o tempo que eu faço as minhas orações, que eu me reconecto com o universo, e ali eu vou conversando, vou planejando meu dia, vou visualizando as minhas vitórias, as reuniões que eu vou ter, as palavras que eu vou usar, os desafios, aquele momento ali da atividade física. Então ali eu vou já me superando às 5 horas e vou pegando meu peso sabe, cara, vou visualizando tudo aquilo que eu quero, vou visualizando. E cada reunião para mim vai ser uma vitória. Então, eu preciso verbalizar isso tudo antes. Então, eu uso muito esse tempo, cara. E depois eu vou pro dia com gás. Massa. Eu percebi nas suas redes sociais, pelo menos pela posição da fotografia, que você parece que medita também, né? Me conta um pouquinho sobre a sua prática de meditação, quanto tempo que você faz? Eu faço pouco, eu faço de 5 a 10 minutinhos, mas assim, já é o suficiente, né? Todos os dias. E ali é realmente o momento que eu me reconecto com o meu Jesus, com o meu Deus. Tá? É o tempo que eu realmente busco a inspiração para continuar a minha vida. Então eu uso muito isso para me reconectar. Essa sua meditação tem uma proximidade não, mas tem uma intensidade maior com a espiritualidade? Sim. Ou com a questão da prática de meditação mesmo? Então já tem muitos anos que você faz isso? Quanto tempo mais ou menos? Não, tem pouco mais de um ano, assim, mas virou o jogo. Que massa, que massa. Tenho falado isso porque a gente chamou... O episódio que me fez chegar até você foi do Wesley Paixão. A gente falou um pouco sobre a importância da meditação, do yoga e da conexão com esse tipo de prática. E a importância que é. Quanto mais a gente difundir diversas modalidades para que as pessoas possam praticar cada vez mais coisas que vão proporcionar benefício a elas, porra, sensacional. Chegou o momento, então, da gente fazer algumas das perguntas das caixinhas. Tiveram diversas, eu já vou te avisando logo, tem pergunta que talvez não seja tão boa de responder. Se você não quiser responder, fica à vontade. Fica tranquilo. Mas eu vou só ler o que está escrito aqui. Então tem muita pergunta aqui, ó. Deixa eu ver isso aí. Tem muita pergunta aqui, ó. Caramba! A galera meteu bronca. Uma delas acho que você já respondeu, porque... Ah, não, acho que não. Por que houve a separação do bacharelado e da licenciatura? Sabe o motivo? Sim, a educação física ela é muito ampla. A educação física ela é a profissão com o maior número de vertentes. Então, se não dá para você entrar na faculdade pensando que você vai dar aula para uma criança, trabalhar propriocepção, trabalhar todo aquele trabalho, que é o mesmo que você vai trabalhar dentro da academia de ginástica. A fisiologia é diferente, a forma de fazer é diferente. Uhum. Então, eu não sou contra a divisão. Eu fui contra a forma que foi feita. Hoje, entrando com a base comum e lá na frente você escolher qual é a área que você vai, é muito mais justo. Você não pega ninguém de surpresa, né? Mas sou favorável à divisão. O bacharelado é um curso muito amplo, quando você começa a trabalhar com performance, com biomecânica, com biomedicina, com todos esses biomarcadores. E outra coisa é você trabalhar com criança em escola. Então você não pode fazer o mesmo curso. Não casa. Perfeito. Aqui teve uma pergunta mais apertada. Por que o CREF nunca se posiciona a respeito de valorização dos profissionais de educação física? Isso é uma conversa furada. Tudo que a gente faz é em prol da valorização do profissional de educação física. Se quer confundir valor de hora-aula com valorização de profissional de educação física, você está equivocado. Deixa eu te falar, sabe que horas nós vamos ser valorizados? Quando a sociedade entender que nós somos importantes. E aí que o CREF atua, é tirando esse leigo da sociedade. Então a gente vai para parque, condomínio, para clube, para as academias, e muitas das horas o profissional de educação física ele é fiscalizado porque a gente está procurando leigo. Mas quem está atuando é o profissional. Agora, quantas vezes a gente já não tirou estagiário que estava sozinho na academia, interditou estabelecimentos? Isso tudo é valorização, porque está garantindo o mercado desse profissional de educação física. Volto a repetir, se não houvesse o conselho, estaria muito caro o profissional de educação física. Essa fatura estava muito cara. Então, eu fico muito tranquilo em falar que tudo que nós fazemos é óbvio para a sociedade, mas é através do profissional de educação física. E a valorização não pode ser limitada somente ao aumento da hora-aula. Valor de hora-aula, pelo amor de Deus. Nenhum profissional bem-sucedido, Thales, recebe valor de hora-aula. Que seja 30, 40, 50. Me desculpe, é muito pouco.
Eu acho que nós temos capacidade para ganhar R$1.000 hora aula, R$2.000 hora aula, muito pelo contrário, a gente tem primeiro que entender que a nossa profissão ela é totalmente escalável e que a gente pode atender 1.000 pessoas numa hora, dentro de uma sala de internet, por exemplo. Então, assim, acho que o profissional de educação física está na hora de virar esse jogo da era industrial. Perfeito. Cara, me desculpa, mas trocar a hora por trabalho está ficando para trás. Vamos nos reinventar. Porque senão alguém vai vir e vai fazer o que a gente faz melhor do que a gente. E já tem gente tentando fazer isso. Conseguindo. E aí, Thales, para finalizar, não espere que eu, Patrick, vá passar a mão na cabeça de ninguém. O meu trabalho é elevar a profissão, elevar o sarrafo da profissão. Eu vou me vestir bem, vou me arrumar bem, vou rodar no carro bom, vou mostrar o vinho bom que eu tomo, porque eu quero que os meus colegas saibam que é possível chegar lá. E eu não vou ficar falando aqui do coitadinho, do pobrezinho. Cara, não é a minha função. Eu saio agora da presidência do CREF, deixando esse legado. O que eu quero para mim, eu quero para o meu amigo profissional de educação física. Mas ele tem que entender que é possível chegar lá. Ele não pode falar, o Patrick teve sorte na vida. O Patrick trabalha tem 30 anos, cara. E o Patrick se reinventou várias vezes e está se reinventando de novo agora. Vem comigo, porra. Vem se reinventando, sai da área industrial e cai para dentro da internet, encara os desafios, atende melhor teu aluno, entrega mais saúde. Muda esse discurso que tu vai ser muito bem sucedido, cara. Eu não tenho dúvida. Se eu te falar, não tem nenhuma área da saúde que entrega o que a gente entrega. Agora, se você entrega bumbum na nuca e o outro cara entrega qualidade de vida para brincar com seus filhos, eu não tenho nada a ver com isso. Cara, eu acho que a palavra principal desse seu discurso é autorresponsabilidade. Por quê? A pessoa que tem a maior responsabilidade de valorização do seu trabalho e da sua hora-aula é você mesmo. Então, as pessoas que estão dependendo de um terceiro para ser valorizado, talvez não estejam fazendo o seu trabalho de uma maneira assertiva. Então, vale a pena você refletir em casa aí, você que está querendo a valorização pelo conselho ou por um terceiro. Cara, repense o que você tem feito, porque se você entrega um serviço de qualidade, se você entrega tudo aquilo da melhor forma possível, com toda certeza a valorização acaba acontecendo. Vai chegar, não tem pra onde correr. Tem que entender que é uma jornada, cara. Tem que entender que isso aqui é uma jornada. Quando você entra no mercado de trabalho, você pega um estágio, é legal. Quando você se forma, você pega uma academia e você começa a ganhar um dinheiro de personal, é legal. Só que acontece, Thales, eu vejo profissional de 38, 40 anos largando a profissão e ir para o Uber. Cara, o que você está fazendo aqui quando você chega nesse desespero para se reinventar, quebrar e sair dessa posição que você está e ascender uma outra posição? Só conhece esse modelo mental de ser personal? Não tem outro que você pode fazer? Não tem outra coisa que você pode evoluir na tua profissão? Eu vejo muita gente se reposicionando e se dando muito bem. Por que 20% consegue e 80% não consegue? E essa é a lei, essa é a proporção. Amigo, eu vejo assim, a gente tem um futuro muito grande, nossa profissão ela é muito grande. Agora, precisa que esses 80% entendam que tem que quebrar a barreira do desconforto. Que tem que sair dessa zona que está aqui e, cara, bater a cabeça no espinho até você atravessar essa barreira e falar, opa, aqui está melhor. E é isso, cara. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. As pessoas, infelizmente, elas lutam para conseguir chegar na posição inicial de poder praticar a profissão de educador físico e depois abandona tudo aquilo que precisa ser feito para sair da mediocridade. Perfeito. E aí sim, é muito parecido com a última vez que eu falei isso, quase foi cancelado, tem que tomar cuidado, tem que pensar na hora mas é muito parecido com a vida de parte, tá, do funcionarismo público, que estuda, se esforça, entra dentro do serviço público, parte, viu, gente? Não me cancele, não. Depois que entra, tem aquela sensação de que, tranquilo, não preciso fazer mais nada para poder evoluir. Porque daqui tá bom, tá tranquilo. Eu vou além. Esse é um comportamento da sociedade em geral no mundo. 80% das pessoas reclamam e 20% fazem. Os 20% que fazem são donos de 80% da riqueza do mundo. Dentro desses 20%, tem 20% que domina esses 80%. Então, assim, onde você quer estar? Você quer estar dentro dos 80%, que se acomoda e que, assim, que tem medo de perder o pouco que tem para investir, para buscar o melhor?
Ou você quer ser o cara que, poxa, eu sei que eu vou bater, eu sei que vai doer, eu sei que vai sangrar, mas eu vou sair dessa zona aqui e eu vou para um próximo passo. E é engraçado, cara, porque eu tive muita dificuldade de fazer essas transições na minha vida, até eu entender o processo. Depois que eu entendi o processo, hoje é muito fácil para mim fazer transição de carreira. Eu estou com 42 anos, eu estou com vontade demais de fazer uma outra transição e buscar um outro desafio, porque eu já quebrei muito a cara lá atrás. Então eu já sei que eu vou quebrar mais uma vez aqui, que vai doer, que vai sangrar, mas que eu vou sair mais forte do outro lado. Perfeito. Então arrisque em fazer isso. Não, vai ser prazeroso no final. É o que eu tô fazendo aqui, né, Marcão? É isso aí. Porra, quem diria eu aqui atrás de um microfone, de uma câmera, fazendo um bate-papo, assim, comunicando, enfim, é uma forma diferente de entregar educação física. Eu que estava ali acostumado dentro da musculação, de entregar pessoa a pessoa, olho a olho, um a um, né? E hoje a gente está aqui entregando conteúdo de forma qualitativa para a maior quantidade de pessoas possíveis. A ideia é sempre essa, profissional de educação física. Se mova, papai, tem jeito. Cara, aqui ele colocou uma outra pergunta aqui, porque tudo que envolve educação física no DF, sempre quem está é o sindicato e o CREF. Aí eu falei, cara, às vezes as pessoas, por não entender o que realmente o CREF faz ou o que o sindicato faz, prefere criticar e apontar. Mas diga aí, o que você acha em relação a essa pergunta aí? Isso é muito bom. É sinal que tem alguém buscando os entes, a categoria profissional para dialogar. Ele deve ter falado aí, a crítica dele, se eu entendi, foi que está o Conselho Regional de Educação Física e o Sindicato Patronal. Uhum. Tem que entender que o sindicato dos profissionais de educação física chegou agora. Eles ainda não conseguiram construir uma proximidade com os governantes. Eu estou no CREF há 6 anos e para eu ser escutado pelos governadores, pelos deputados, eu demorei 5. Agora, chegou agora e já quer dizer que é a única representatividade do Distrito Federal, desculpa, nem o CREF é o único representante de classe, nem o sindicato patronal representa todas as empresas. Cara, sabe o que eu descobri nessa pandemia? Diga. Que todo profissional de educação física é um potencial representante. Você não tem noção de profissional de educação física que me colocou com o deputado tal. O cara me ligava, Patrick, eu sou personal do deputado Delmaço. Tem como você vir aqui? Porque, eu acho que pode ajudar. Esse cara foi representante da categoria naquele momento. Top. E eu tenho que baixar a cabeça e falar, cara, obrigado, velho. Você foi sensacional. Fala aqui com... Você foi sensacional, obrigado. O cara que tem uma academia lá na Santa Maria, falou, Patrick, eu tenho proximidade com o senador fulano de tal, eu trabalhei na campanha dele, ele quer receber você. E esse cara foi representante da categoria naquele momento. Então, você chegar e se colocar como o único representante da categoria, você é, no mínimo, muito pequeno. No mínimo. Então, assim, por que essas entidades hoje têm o respeito dos governantes? Porque buscou, amigo. Porque foi atrás, porque teve que chegar às 7 horas da manhã, sair 10 horas da noite. Esperando lá com humildade, quando a pessoa te chamar, você estava morto de cansado, tinha que dar um sorriso, falar, cara, a gente veio aqui representar a educação física. Então, faz o seguinte, percorre esse caminho, daqui a 5, 6 anos você vai estar colhendo fruto, você está sendo convidado. Agora, chegar e achar que vai fazer, que vai resolver, cara, infelizmente a vida não é assim. Seria bom se fosse fácil assim, hein? Poxa vida. Outra pergunta que eu acho extremamente importante, essa aqui é fundamental. Patrick, como foi a interferência do CREF na prioridade da vacinação do profissional de educação física? Isso foi fantástico, né? Isso foi uma vitória muito grande. E que pese o fato de não dizerem que foi uma luta do Conselho, a gente tem como provar que foi. Thales, ainda antes da vacinação, nós soltamos um documento para o secretário de saúde, fomos lá bater na porta dele, explicar a importância do profissional de educação física dentro do contexto da pandemia. E ele devolveu esse ofício para a gente dizendo que assim que fossem vacinados os profissionais de educação física, que os profissionais estariam dentro da vacinação. Quando foi próximo a esse movimento, o profissional de educação física estava fora da lista. Estava fora, as pessoas vão recordar, e eu vou falar para você que foi um dos dias mais pesados da minha vida como presidente CREF, porque o meu Instagram, o meu WhatsApp, que todo mundo em Brasília tem, é fácil acesso ao meu WhatsApp, eu converso com todos os profissionais que me procurarem. Cara, todo mundo, o que está acontecendo? A gente não é da saúde. Só que as pessoas não sabem falar com essa forma educada, né? Então, assim, você imagina como é que foi. Imagino mesmo.
cara, eu desliguei o telefone e falei, vou ter que fazer o meu trabalho. Fui para o gabinete do secretário de saúde e não saímos de lá enquanto o profissional de educação física não fosse incluído na vacinação. E conseguimos resolver. No outro dia, 8 horas da manhã, eu fui o primeiro, eu acho que a agendar lá e estava tudo certo. E, cara, aí foi um dos momentos mais alegres da minha vida. Colocamos academias como essenciais no Distrito Federal e colocamos o profissional para vacinar. E isso salvou vidas. Quantas eram as pessoas, colegas nossos que a gente perdeu por conta do Covid? A partir daquele momento ali, a gente ia encerrar esse processo de perda de pessoas. E talvez esse movimento tenha me dado um pouco mais de visibilidade durante a categoria. Porque isso não era uma atribuição do CREF, isso era uma atribuição de uma liderança. Eu saí das atribuições do CREF para fazer esse trabalho. Cara, eu digo que talvez não, tenho certeza, pelo menos a minha visão como profissional de educação física tenha sido um dos momentos mais importantes da nossa categoria, por diversos motivos. É de me arrepiar aqui, se puder pegar aqui, eu até me arrepio porque a gente sempre lutou para ser respeitado como profissional da área da saúde, e quando eu falo profissional de educação física ser respeitado pela área da saúde, não é só aquele profissional de educação física que trabalha em hospital ou que trabalha numa vertente mais específica e direcionada para isso. Porém, o profissional da musculação é extremamente importante para a manutenção da saúde. E com os estudos sendo apresentados e evoluindo cada vez mais em relação ao Covid e à prática da atividade física e do exercício físico e também da prática da musculação e de treinos mais intensos, a gente sabe qual o nível da importância desses profissionais, né? Então, parabéns para você e todos os responsáveis que colocaram, fincaram a bandeira da educação física no ponto alto de respeito que a gente realmente merece. Precisamos sermos mais valorizados, só que essa valorização ela precisa acontecer dentro da gente primeiro, dentro dos profissionais. Então, os próximos profissionais sejam pessoas que se valorizem. E quando eu falo isso, a pessoa que é contra um conselho, né, que fiscaliza a nossa profissão, ela provavelmente deve ter algum tipo de medo que possa vir a deixar de atuar. Então, para mim, se enquadra muito mais nisso. Porque quando eu trabalhei na gestão da academia, era simples. Eu, como coordenador, eu não podia ter um CREF que não fosse ativo. Perfeito. Eu não podia ter um CREF com a carteira vencida. Eu não posso não estar com o CREF na mão para trabalhar. Aí tinha gente que às vezes chegava o CREF e falava, tô sem minha carteira. Tô sem minha carteirinha aqui. Mas deixei em casa. Eu falei, na hora que você tá dirigindo, chegou no Detran, tá sem a carteira, o que acontece com você? Você tem que andar com a sua carteira, irmão. É lei. É lei. Acabou. Agora teve uma outra pergunta aqui que eu achei inusitada. Vai lá. Patrick, você já foi atuado pelo CREF antes de ser presidente do CREF? Já. Conta essa história aí. Nossa. Cara, eu vou contar uma, né? Porque, como eu disse, eu tenho 30 anos. Então, questões, por exemplo, como quadro técnico, um certificado vencido, cara, isso acontece. Isso acontece. Você está como gestor, principalmente em uma academia pequena, onde você tem lá cuidar do marketing, da limpeza, da contratação, da demissão, de todos os direitos que tem, né? Toda a legislação, acontece. Mas eu vou falar uma, cara. Eu era tudo na academia, inclusive professor. Eu fui pegar um peso e eu travei as costas. Caraca. Travei, cara. L4, L5. Esse problema bem básico de profissional de educação física, né? Aí olho para os lados, aí peço para o aluno, falei, cara, me leva para o hospital que eu preciso ir para o hospital, não estou conseguindo andar. E aí é aquela lei, né? Saiu o professor, chega CREF. Caraca. Parece que sabe a hora de chegar, né? Cara, e aí eu acredito que eu já estava voltando, o fiscal estava lá interditando. E aí eu voltei com uma puta de uma dor, com aquele cheio de exame, né? Uhum. Aí ele falou assim, eu vou interditar a sua academia está fechada, não tem professor. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, fecha, porque eu não aguento mais ficar aqui. Eu tô morrendo de dor. Aí ele, o que foi? Eu falei, tá aqui, ó. Aí joguei para ele todos os exames e tudo. Aí ele falou, pô, mas você... Aí eu falei, travei aqui, ó, tive que ir pro hospital e tal, mas eu quero que você interdite mesmo, já na sexta-feira, fim de tarde, que eu não aguento mais trabalhar, você vai me ajudar. Aí, pô, a gente riu um pouquinho, ele viu a situação e falou, vai lá, faz sua defesa. Não interditou porque eu cheguei, né, voltei, então não chegou a interditar, mas aí tive que ir lá, mostrar os laudos, que eu tive um problema e tal, e eu acho que foi isso, cara. Minha relação com o CREF sempre foi assim muito tranquila, porque eu sempre cumpri as regras. Eu sou muito fã desse negócio do profissional de educação física, de, porra, não pode atuar
com leigo, não pode mesmo. E eu sempre fui empresário que respeitei as regras, no tanto que nossa empresa é 001 do Distrito Federal, ou seja, quando surgiu o CREF, a nossa empresa ela já cumpria todos os pré-requisitos, mesmo sem a lei. Nós tínhamos lá o quadro de professores formados, os estagiários com termo de contrato, então a gente já cumpria tudo isso, mesmo que não tinha um órgão, né? Agora, durante os meus 30 anos, eu tive muita fiscalização lá dentro e problemas inusitadíssimos como esse foi agora que eu contei para você, cara. De estar travado e querer chegar, fazer o quê? Show de bola. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou esperar, vou separar mais algumas, não vou fazer todas não, porque senão a gente vai ficar o tempo todo aqui e vou gastar o tempo do Patrick, ó. Como é que funciona as eleições do CREF? As eleições do CREF, elas funcionavam, né, que agora vai mudar o modelo, mas elas eram de 3 em 3 anos, agora elas vão passar a ser de 4 em 4 anos, e todos os profissionais de educação física que estão em dia com as suas obrigações estatutárias e tenham votado na última eleição, podem ser candidatos a essas eleições, né? Então, assim, a gente incentiva que... Agora a gente teve uma eleição com mais de 2.500 profissionais votando, então a gente tem 2.500 pessoas aptas a serem candidatos, e a gente gosta muito da participação, a gente gosta muito do contraditório, a gente gosta muito de ouvir, de ser criticado, porque é só assim que a gente cresce. Então, profissional, é isso aí. As eleições agora acontecerão daqui a 3 anos, né? Fiquem atentos, porque é uma ótima oportunidade de contribuir. E para fazer parte, e para ser presidente do CREF, o que precisa ser além de tudo isso? Ele precisa ser formado, regulamentado, tá com as atribuições do CREF, o que mais? Para ser conselheiro do CREF, precisa ser profissional de educação física, formado, registrado, tudo direitinho. Não pode ser conselheiro do CREF quem não é profissional de educação física. Uhum. E para ser presidente do CREF, aí é uma eleição interna. Entendi. Entre os 28 conselheiros, eles chegam no nome de uma pessoa, faz uma votação interna e essa pessoa, então, ela é conduzida ao cargo. Então, são 2 eleições. A eleição que o profissional de educação física te elege como grupo e depois você tem uma eleição interna que as pessoas vão direcionar quem vai ser o mandante. E para ser fiscal do CREF? E, por exemplo, o profissional tá ouvindo a gente aqui e fala, caraca, eu sonho em trabalhar no CREF, quero ser um fiscal do CREF. Aí é concurso público. O CREF deve estar abrindo para o ano que vem um concurso público para contratação dos seus colaboradores. Precisa também ser profissional de educação física. O fiscal, sim. O administrativo, não. Uhum. Mas o único cargo no CREF que precisa de formação em educação física é o fiscal, porque esse entende do que está fazendo. Então, para ser fiscal do CREF, precisa ser formado em educação física. Perfeito. A gente não abre mão. Cara, eu vou te elogiar você, porque você é o representante, mas elogiar o CREF. Todas as experiências que eu tive na minha carreira com os fiscais do CREF, todas não, desculpa, exceto uma, mas a grande maioria foi de muito bom trato, é sempre nada de uma forma impositora, agressiva. Então, parabéns, eu não sei como é que é feito esse trabalho interno para que a função do fiscal seja de uma maneira mais assertiva, mas pelo menos comigo eu posso defender aqui o CREF em relação a isso. Tem uma moça, inclusive, uma fiscal, que foi muito gentil com a gente. Vai falhar o nome dela aqui, mas é uma loira. Ela sempre ali na Asa Norte, nas unidades. Ela foi a primeira fiscalização da Bodytech da Asa Norte. Quem fez foi ela. E ela elogiou, inclusive, a unidade, o quadro de funcionários. Eu tirei 10 lá, tudo certinho, tudo tranquilo. Mas todas as vezes, inclusive, quando a gente teve problema com o personal externo que estava sem carteira e tal, ela se posicionava de uma maneira educada. Então, acho que isso é fundamental. Não precisa utilizar de uma força desnecessária na hora de fiscalizar, porque isso acaba trazendo um relacionamento arranhado com o CREF. Eu acho que isso não é positivo para ninguém, né? Os fiscais são a nossa porta de frente, né, cara? Então, assim, são as pessoas que estão ali levando o CREF na rua. Então, se a nossa recomendação, o nosso chefe de fiscalização, o presidente da comissão, é sempre que nós estamos lidando com amigos, com os colegas. Então, é claro que vai ter hora que vai ter que ser mais duro, mas mesmo quando você tiver que ser mais duro, tem que ser educado. Perfeito. Tem que ser cordial e trazer as pessoas para perto. Porque o nosso interesse não é multar, não é punir. O nosso interesse é que haja um entendimento da sociedade da importância do profissional de educação física. Então, assim, se eu penalizo, se eu multo, eu afasto, igual seu filho, cara. Você começa batendo no seu filho quando ele te fala uma mentira, ele nunca mais vai te contar a verdade. Então, a mesma coisa é lá no CREF. O que a gente faz?
cara, você cometeu uma infração. Vem conversar comigo. Como é que eu posso te ajudar para você não cometer mais isso? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também. Quando vão criar uma carteirinha digital, não existe ter que ir na sede buscar? Não, também acredito que não. Isso a gente precisa que o Conselho Federal regulamente. Já há um pedido da nossa parte para que haja essa regulamentação da cédula digital, porque é um absurdo a gente não ter. Isso é um custo de papel, é um custo de tempo das pessoas. Se você tem um aplicativo hoje, por exemplo, a minha habilitação já é digital. Por que a cédula do CREF não tem que ser? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que Depende então do CONFEF. Depende do Conselho Federal, de uma resolução que permita. A partir do momento que ele permitir, a gente tem, por exemplo, aqui uma parceria com o SERPA. O SERPA pode fazer isso para a gente. Por sinal, paga R$ 8,00, uma taxa de R$ 9, R$ 10, enfim. Mas vai ter seu documento na mão. Entendeu? Tem essa possibilidade. Aqui em Brasília, a gente já agilizou todo o processo. Eu só preciso que o Conselho Federal me dê uma resolução que permita. Hoje não. Hoje a cédula ela ainda é de papel, que eu acho um retrocesso. Ótimo. Essa pergunta não está aqui não, mas eu lembrei uma pergunta que provavelmente pode ser interessante as pessoas saberem a resposta. Por que o CREF DF, aqui, o meu CREF tirado no DF, só pode ser atuado aqui e eu não posso atuar em outro estado? Tenho que renovar quando eu vou para outro estado? Como é que funciona isso? Não, na verdade, a sua cédula ela tem validade de todo o território nacional. Quando você vai fazer uma atuação dupla, por exemplo, em Brasília e no Goiás, aí você precisa informar o CREF do Goiás que você está trabalhando, em Brasília e no Goiás. Se for passar de 6 meses de atuação, aí você precisa pagar o registro em Brasília e também no Goiás. É assim que funcionam os outros conselhos também, não é só uma situação em Brasília. Mas existe alguma maneira da gente pagar um valor adicional para atender em todo o Brasil, não? Não, porque assim, existem processos éticos, existem toda uma estrutura para atender o profissional de educação física nesse sentido. Por exemplo, que é regional E que é regional. Entendi. Entendeu? Isso não é um sistema único ali, como a gente diz. Agora, isso está em discussão e eu acredito que vai acabar. Estou te perguntando isso porque a gente falou sobre a regulamentação, o CREF atuar no âmbito digital, e isso cai por terra. Sim, porque total. eu, de maneira digital, estou atendendo minha aluna no Japão. Tenho aluna no Japão, tenho aluna na Austrália, na África. E aí? Quebra as barreiras. Eu tenho aluna em todo lugar do país também. E aí quebra essa barreira. Sim. Só que quando eu vou fisicamente, eu preciso de uma burocratização. Enfim. Não, mas como eu estou te falando, isso veio para o último colégio. Porque essas regras são antigas, né? Isso veio para o Colégio de Presidentes da última reunião. E na nova resolução, aí nessa questão da área de atuação, muito provavelmente não vai se ter que registrar em outros. Você vai ter o CREF de origem e vai poder fazer o seu registro em todo o território nacional. Isso está sendo revisto. Então, atualmente, eu estou atuando aqui em Brasília. Pontualmente, vou dar uma aula no Rio de Janeiro. Você pode ir. Eu dou essa aula, aviso o CREF de lá ou não? Se for uma aula, 2 aulas, você não precisa avisar. Entendi. Agora, se você for fazer, por exemplo, uma atuação constante lá, Entendi. por exemplo, terça e quinta eu saio de Brasília e vou para o Santo Antônio Descoberto. Porque vamos lá, são casos assim que a gente tem. Então são as fronteiras. Vou ali em Formosa, vou ali em Santo Antônio Descoberto, vou ali. Aí você informa o CREF que você está lá. Entendi. Entendeu? É mais uma questão aqui. Eu assino diariamente profissionais que vêm de Águas Lindas, por exemplo, atendendo na Ceilândia, Taguatinga e volta para Águas Lindas. Então, assim, isso não tem essa cobrança. Perfeito. Última pergunta da caixinha de perguntas e depois tem a parte que eu gosto muito, que a gente vai tirar algumas histórias inusitadas aqui do Patrick, que 30 anos de profissional de educação física, ele deve ter muita história legal aí, tá? Como tem sido feita a fiscalização nas redes sociais, você já falou, tá? Para que serve o CREF também, você já falou. E vamos aqui então por que no CREF não tem auditoria? Como que não? O CREF é auditado, sim, pelo Tribunal de Contas da União todos os anos. Como é que funciona essa auditoria? A gente faz o relatório de gestão e envia para o Tribunal de Contas. Então, tudo que é assinado, como acontece? Primeiro, o CREF é auditado internamente. Uhum. Então, todo o dinheiro que sai do CREF tem uma comissão de controle de finanças. Então, essa comissão se reúne, no mínimo 3 conselheiros, tá? E faz o bate-contas. Tá aqui o extrato. Então, saiu o dinheiro para quê? Como é que foi? E o processo foi correto? Tá, o processo foi correto. Então, beleza, as contas estão aprovadas. Então, já é o primeiro processo de auditoria. Isso tem que ser assinado pelo contador. Saiu daí, nós temos um outro órgão que fiscaliza todos os conselhos, que é o Tribunal de Contas da União. Uhum. Então, assim, se tiver uma vírgula errada,
Meu amigo, você responde com seu patrimônio pessoal. Então tem auditoria e tem auditoria pesada. Porque não tem auditoria pior do que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União. Então é auditado sim. Ou seja, precisa se informar mais aí, meu caro amigo. Tá certo? Antes de chegar cornetando todo mundo. Vamos lá, vamos às coisas mais inusitadas, as histórias engraçadas e divertidas que provavelmente você deve ter vivenciado no CREF. Você contou uma história dentro do CREF que não é muito bacana, não é muito feliz, que chegou a se emocionar, mas deve ter alguma coisa inusitada vivenciada dentro do CREF aí. Conta pra gente se tem alguma história que a gente pode... Cara, acho que a história mais inusitada foi subir em cima de um trio elétrico, né? Para defender a categoria. Isso para mim marcou a minha história e foi uma loucura, porque eu tinha acabado de sair do Covid, então ainda estava meio fraco ainda. E quando eu vi casa de show, casa de bebida aberta, quando eu via outros segmentos que não tinham nada a ver com a saúde aberta, eu falei, cara, temos que tomar uma postura aqui. E o governo não escutava a gente, não tinha abertura. E eu via os profissionais assim, aí eu juntei com a turma lá da beleza, Boa. juntei com outro segmento, falei, vamos fazer um barulho. E eu fui pra lá, assim, eu vou falar pra você, com um cagaço danado, cara. Eu falei, como é que eu, dentro dessa pandemia, nego morrendo pra caramba, eu vou subir em cima do carro de som e dizer que temos que voltar ao trabalho do profissional de educação física, né? Aham. E eu fui assim, realmente orando, rezando. Quando chegou lá, eu falei assim, olha, ou eu acredito que eu faço, ou eu não acredito que eu faço. Se eu acredito que o que eu faço salva vidas, eu tenho que ir para cima desse carro de som e, meu amigo, escancarar. E é nisso que eu acredito. Então vamos para cima. E isso não tinha ninguém sabendo, acho que nenhum dos conselheiros do CREF sabia o que ia fazer essa loucura. E quando eles viram, eu já estava lá em cima e a gente colocou lá mais de 150 carros, fechou a esplanada, fechou tudo. E a gente conseguiu abrir o diálogo. Acho que isso, cara, foi a história mais inusitada, assim. Acho que uma das mais inusitadas, inclusive, para a minha vida, né? Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E foi o primeiro presidente do CREF ter a necessidade de fazer isso ou o primeiro que fez? Já teve outra situação que deveria ter feito e alguém não fez ou não? Como eu te digo, cara, a pandemia, ela tirou as atribuições do CREF. Isso não era atribuição do CREF. Assim, a atribuição do CREF é fiscalizar, então eu acredito que foi a primeira situação que a gente teve que extravasar as funções do CREF para ter uma liderança da educação física e correr atrás do que era nosso, que era realmente entregar a saúde para a população. Então Perfeito. Foi inusitado. Eu não conheço nenhuma outra história de outro presidente que tenha feito igual. Maravilha. E dentro da sua academia, alguma história inusitada, diferente, engraçada que você viveu lá? Algum aluno maluco? Porque toda academia tem um doidão. Cara. Acho que a gente tem bastante história aí, assim. A gente tem histórias, assim, de alunos que chegavam cedo e, porra, ficavam até fechar a academia e a gente tinha que ficar conversando com essa, pô, cara, não faz isso é prejudicial. A gente tem muita história interessante, assim, nessa jornada, né? Mas, assim, uma que marcou mesmo, assim, eu não consigo lembrar agora. Eu precisava pensar um pouquinho mais. Beleza, fica para um próximo episódio, então já vai pensando aí, porque no próximo que você vier aqui, você vai ter que contar essa história aí. Patrick, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi extremamente esclarecedor. A sua facilidade, a sua permissividade para que eu pudesse me contactar com você foi super tranquilo, então fico muito feliz da gente ter tido esse bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor para vocês que estão ouvindo a gente também. E conta pra gente, onde é que a gente encontra você nas redes sociais? O meu arroba lá é o @Patrick Aguiar, né? É o que eu uso diariamente. Então o profissional de educação física pode usar esse Instagram para falar comigo, conversar, para reclamar. Eu adoro isso, adoro essa troca de figurinha, de experiências, entender o que passa dentro do coração do profissional de educação física, dentro da cabeça. Eu não tenho problema nenhum em explicar 50 vezes o que é o conselho de classe, para que serve, para onde nós vamos, né? Então, acha lá no Patrick Aguiar, _, e vai me achar e a gente vai trocar bastante história legal aí. Show de bola. E galera, vocês estão escutando a gente agora pelo Spotify, não esquece de seguir a gente na plataforma. Você que está aqui também no YouTube, é simples, se inscreve no canal, curte, compartilha, faz tudo que tem direito, porque é importante para a gente continuar esse trabalho de entregar muita coisa bacana para a grande maioria da população que quer saber sobre exercício físico, sobre qualidade de vida, sobre histórias inusitadas também, tá certo? Vocês me encontram principalmente no Instagram,
@Thales Sucesso, entre o Thales Sucesso somente um S, sem H e com 2 L's. E é isso, galera. Carimba! Carimba que é sucesso. Valeu, Patrick. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Coisa boa, coisa gostosa.